Adivinha por que eu demorei? Eu entrei na sala errada, Eu falo. Eu entrei na sala errada, entrei na aula de Físico-Química, segundo horário. Eu tô lá esperando. Nossa, ninguém entrou de novo. Tô lá esperando. Falei, não, tem alguma coisa errada. Aí na hora que eu fui ver, eu tava errada lá. Então vamos colocando o nome aí de novo. Professora, assim fica difícil. Hã? Assim fica difícil o aprendizado. Assim fica difícil. Vamos lá, então. Tô esperando vocês lá na aula de Físico-Química, vocês não entram, né? Vamos lá, então. E nós esperando você aqui. Nunca mais. Físico-Química nunca mais. Físico-Química foi a época. Então, vamos lá, então. Mel. Fala comigo. Comigo. Show de bola. Então, olha aqui, continuando aqui, gente. Então, a gente estabelece uma governança de projeto, tá? Em um ambiente de projeto, mudanças nos objetivos do projeto afeta a eficiência e sucesso. Acho que eu já falei isso bastante para vocês, né? Quando o negócio tem um alinhamento constante com o projeto, suas chances de sucesso aumentam consideravelmente porque o projeto permanece alinhado à direção estratégica da organização. Caso haja mudanças, os projetos devem mudar de acordo. Então, a organização estratégica a direção estratégica da organização, ela tem um alinhamento. Se o projeto seguir esse alinhamento, a chance de sucesso é boa. Já que se tiver que ter mudanças, aí a gente já sabe que a eficiência pode dar uma alterada aí no sucesso e na eficiência do projeto, tá? Agora, a gente vai ver o papel da pessoa importante, de uma pessoa importante nos projetos, que é o papel do gerente de projetos, tá? Então, a gente fala muito do gerente de projetos aqui. Então, o que vem a ser o gerente de projetos, tá? E a gente vai ver as competências que esse gerente de projetos tem que ter, as habilidades que ele tem que ter, tá? As características da personalidade dele, tá? Então, o gerente de projetos é a pessoa alocada pela organização executora para liderar a equipe responsável por alcançar os objetivos. Então, a meta dele é alcançar os objetivos do projeto. O papel do gerente de projetos é diferente de um gerente funcional ou gerente de operações. Então, aqui a gente tem o gerente funcional, ele é aquele gerente comum que a gente vê numa determinada empresa, tá? Então, ele vai executar o processo dele lá de operação e pronto. O gerente de projetos aqui, ele tem uma atuação diferente, ele tem um grau de, como é que eu posso falar? O grau dele, né, de exercer a autoridade dele é maior, tá? Então, normalmente, o gerente funcional se concentra em proporcionar a supervisão de gerenciamento de uma unidade funcional ou de negócios. O gerente de operação é a eficiência das operações dos negócios. Então, aí, a gente vai ter o Rodolfo, gerente de operações. Então, o objetivo do Rodolfo é controlar as operações, ver se o pessoal está trabalhando direitinho, se está sendo eficaz, certo, Rodolfo? Aí a gente tem, vamos pegar a Jéssica. A Jéssica é a gerente funcional lá da loja de roupa. Então, a função da Jéssica é supervisionar o pessoal dela, ver se o pessoal está trabalhando direitinho, se cobrar eficiência, cobrar, né, tudo. O gerente de projetos, ele tem uma função diferente, então, que ele é chamado de gerente de projetos. Em algumas empresas, o gerente de projetos, se essa empresa, dependendo da matriz que ela tiver, o gerente de projetos ele pode ter uma função de gerente funcional também, tá? Mas aqui pensando só na parte de projetos, depois a gente vai ver essa parte da matriz. Ele tem um nível de autoridade maior. Ele lidera a equipe, ele é responsável por alcançar os objetivos do projeto, tá? Ele distribui os recursos que precisa ser feito nesses projetos, tá? Isso que eu falei com vocês aqui, ó. Dependendo da estrutura organizacional, um gerente de projetos pode se reportar a um gerente funcional.
Então, naquela matriz hierárquica que a gente tem o pessoal lá embaixo, tem a equipe, aí vem o gerente, depois vem o chefe, né? Essa matriz convencional. Então, aquela parte ali, o gerente de projetos, ele vai ser apenas um gerente funcional, ele não vai ter muita autoridade, tá? Quando a gente tem uma matriz montada em cima da parte de projetos, aí sim, o gerente de projetos ele tem mais autonomia, tá? Em outros casos, o gerente de projetos pode ser um dos vários gerentes de projetos que se reportam a um gerente de programas ou de portfólios, que é, em sua última instância, responsável pelos projetos no âmbito corporativo. Nesse tipo de estrutura, o gerente de projetos trabalha estreitamente com o gerente de programas ou gerente de portfólios para atingir os objetivos do projeto e garantir que o plano de gerenciamento do mesmo esteja alinhado com o plano-programa central. Então, aqui ele pode comunicar também com o gerente de portfólio e o gerente do programa, tá? Ou, às vezes, se não tiver, ele pode ser ele mesmo. O próprio gerente de projetos também pode ser o gerente de programas, tá? O gerente de projetos também colabora estreitamente com outras funções, tal como analista de negócios, gerente de garantia e qualidade e especialista de outras áreas, tá? De uma maneira geral, os gerentes de projetos são responsáveis pelo atendimento de necessidades. O que eles vão atender? As tarefas, necessidades da equipe, necessidades individuais, tá? Com o gerenciamento de projetos, é uma disciplina estratégica crítica, o gerente de projeto torna-se o elo entre a estratégia e a equipe. Então, ele monta a estratégia para alcançar os objetivos, só que ele tem que ser um elo com a equipe, tá? Os projetos são essenciais para o crescimento e a sobrevivência das organizações. Eles criam valor na forma de processos de negócios melhorados, são indispensáveis no desenvolvimento de novos produtos e serviços e tornam mais fácil para a companhia responder às mudanças relativas ao ambiente, concorrência e mercado. Então, tem uma parte que a gente vai ver sobre ambiente, dessa parte de gerenciamento. Então, essa parte de gerenciamento de projetos, a gente tem certos ambientes ali de trabalho, certas culturas organizacionais, tá? Assim sendo, o papel do gerente de projetos torna-se cada vez mais estratégico. Entretanto, a compreensão e aplicação do conhecimento das ferramentas e técnicas reconhecidas como boas práticas não são suficientes para o gerenciamento do projeto eficaz. Então, a gente viu que as boas práticas é o PMBOK, é conhecido como uma boa prática. Mas aquilo ali é teoria, mas o gerente de projetos ele vai ter que atuar na prática, né? Então, às vezes, só você ler a boa prática não vai servir. Você vai ter as ferramentas e técnicas, mas você vai precisar de algo a mais, né? Não só o conhecimento, né? Não só a parte teórica, né? Você vai ter que lidar com pessoas e etc. Além das habilidades específicas a qualquer área e das proficiências no gerenciamento geral exigida pelo projeto, o gerenciamento de projetos eficaz exige que o gerente de projetos possua as seguintes competências. Então, vamos lá. Conhecimento. Isso aí é indispensável. Então, o gerente de projetos, ele tem, eu acho que tem até cursos, né, de fazer essa parte de ser um gerente de projetos, né? Então, o conhecimento é inerente. Então, ele tem que conhecer de gerenciamento de projetos, estudar essa parte, estudar o PMBOK, né? E saber isso aí tudo, tá? Desempenho. Refere-se ao gerente de projetos, é capaz de fazer ou realizar quando se aplica seu conhecimento em gerenciamento de projetos. Então, não basta apenas ele saber, ele tem que saber aplicar o conhecimento que ele tem, né? A prática, né? Ele vai ter que criar a teoria e a prática, né? Como a gente sabe, muitas vezes a gente tem a teoria, tem a prática, e às vezes a prática a gente vai ter que utilizar outros artifícios, né? Que a teoria às vezes fala que é para fazer de uma certa maneira, mas dependendo da situação, a gente tem que usar o nosso bom senso para poder resolver certas coisas, né? Pessoal. Refere-se ao comportamento do gerente de projetos na execução dos projetos ou atividade relacionada. A efetividade pessoal abrange atitudes, principalmente características de personalidade e liderança, que fornecem a habilidade de guiar a equipe do projeto ao mesmo tempo em que o atinge objetivos e equilibra as restrições dos mesmos. Então, aqui, gente, o negócio, ele é ser um líder,
né? Um líder vai ser diferente de ser um chefe. Então, um líder é aquele que sabe conversar, aponta as falhas, mostra onde, né, acertou. E ele traz a equipe para junto dele, né? Ele faz a equipe se motivar a trabalhar em prol de um bem melhor, de uma coisa que vai ser boa para todo mundo, né? Do bem comum. Já o chefe não, né? O chefe quer que faz, o chefe manda, o chefe não, por exemplo, não vê onde que poderia ser melhorado alguma coisa. Então, o líder não. O líder, ele está aberto, né, a ver algumas coisas que precisam ser contornadas ali, né, junto com toda a equipe, né? Então, essa personalidade também ela tem que ser, ela é olhada também na hora de uma empresa, por exemplo, escolher o gerente de projetos, tá? O gerente de projetos realiza o trabalho através da equipe e de outras partes interessadas. Ele tem que ser um bom comunicador, né? Um bom conciliador. Os gerentes de projetos eficazes devem possuir uma combinação equilibrada de habilidades éticas, interpessoais, conceituais, para ajudá-los a analisar situações e interagir de maneira apropriada. E habilidades éticas, né? Então, isso é inerente a qualquer profissão, né? Ter habilidade ética. Então, todo, né, profissional que é bom reconhecido, ele tem que ter a ética. Interpessoal, saber conversar, lidar com as pessoas, que é uma coisa difícil, né? Lidar com as pessoas, saber atender as necessidades de cada um, saber quando falar não, né? Também, porque nem tudo a gente pode estar atendendo. Conceituais em relação à parte do conhecimento, que vai ajudar ele a interagir de forma apropriada. Então, vamos descrever algumas habilidades interpessoais, tais como, olha só, então ele tem que ter espírito de liderança, construção de equipes, né? Saber construir equipes da maneira melhor, ver qual equipe que trabalha melhor em certa parte, né? Motivação. Não adianta nada você ter um gerente de projetos desanimado, né? Comunicação. Saber conversar com todas as pessoas da mesma maneira. Influência, né? Aquela pessoa boa de argumentos, deixar o ponto de vista dele bem claro, etc. Ter tomada de decisão, né? Não ficar lá só aguardando as coisas acontecerem, cair do céu. Consciência política e cultural, é claro, né? Que alguns fatores culturais vão influenciar no projeto. A cultura de uma determinada população, vamos supor, você vai contratar uma equipe. Então, determinada população tem uma cultura. Então, você tem que ter essa consciência, né? Você chega num lugar para trabalhar e chega em outro. São pessoas diferentes, culturas diferentes. Tem que ter a habilidade da negociação ali, porque ele vai estar trabalhando com várias pessoas das partes interessadas, com o patrocinador, com o cliente. Ele tem que passar uma imagem de ganho de confiança, tem que gerenciar os conflitos, que deve acontecer muitos, né? E aqui é a palavra que dá na moda, coaching. Ele tem que ser um coach, tá? Então, ele tem que fazer tem que ter todas essas habilidades interpessoais. Eu discordo um pouco, porque ninguém é perfeito, né? Então, pode ser que uma parte ele tenha mais forte, outra mais fraca, né? Ninguém é 100%, né? Ninguém é super-herói, né? Mas aí ele tem que ter, né, na maioria das vezes, esses tipos de habilidades interpessoais, né? Então, vamos lá. Os projetos não dispõem de tempo ilimitado, logo o gerente não pode ser desenvolvido no cargo. O gerente é o centro em torno do qual gira toda a atividade, então tudo vai girar em torno dele, então tudo ele tem que estar à parte de ter ciência. Ele é o elo entre os stakeholders internos e externos às organizações. O que é o stakeholders que eu falei com vocês? Stakeholders são as partes interessadas. Então, os stakeholders externos são os clientes patrocinadores. Eles vão afetar, seu projeto vai afetar, porque eles são as partes interessadas. E tem as partes interessadas lá dentro, que são as equipes, né? Então, ele tem que saber lidar aí. Regulador do processo, velocidade, qualidade e custo. Então, ele vai ver como é que está andando, né? Se a qualidade está boa ou não, se está gastando muito, né? Líder e motivador do pessoal do projeto.
comunicador e negociador em todas as coisas relacionadas ao projeto, controlador de finanças e outros recursos. Então, o Rodolfo está fazendo lá, ele está gastando muito, vamos supor, reagente lá, né? Então, eu vou controlar as finanças do Rodolfo. Fazendo aí, desperdiçando as coisas. Então, as características aqui. As opiniões sobre as atividades do gerente ideal de projetos variam. Então, cada um tem um conceito. Tudo de Né? errado é Pois é, Rodolfo. Vai ter tudo você mesmo. Então, olha só. Então, as opiniões sobre as características do gerente ideal variam, né? Então, depende da empresa, né? Depende se ele encaixa naquele determinado perfil. Não significa que o perfil é errado, né? Mas depende da atividade. Mas poucos têm dúvida de que elas sejam diferentes em alguns aspectos daquelas envolvidas na administração. Então, olha só. Mais outras características aqui. Ele tem que ter personalidade forte, enérgica, mas tolerante e diplomático, tá vendo? Ele tem que ter diplomacia e defesa das causas devem ser traços marcantes. Então, ele tem que ser um meio termo, né? Ele tem que ter decisões, ele tem que ser enérgico, mas ele tem que ter diplomacia, né? Inteligência com espírito independente, habilidade comprovada em pelo menos o ramo do trabalho essencial ao projeto. Então, seria interessante, né, que ele tivesse uma experiência comprovada. Mas, além de ter sua experiência comprovada em determinada área, é bom que ele aceite desafios de treinar em outras áreas também, para ele poder ver as coisas como um todo. Não ficar só naquela coisa vai limitar a visão de mundo dele. Então, se ele ir para uma determinada área em que ele não está trabalhando tanto, talvez seja bom também que ele consiga ter uma visão como um todo. Interesse e preocupações vitais em ver o projeto concluído. Habilidade para dirigir e delegar trabalho técnico. Tino comercial para procedimentos financeiros, contratuais. Energia e persistência. Então, essas aí são algumas características do gerente de projetos. Agora, olha só, a gente vai ler um texto aqui. Esse texto está no livro que eu passei para vocês lá no WebGIS. Esse aqui. Deixa eu ver se eu... depois eu mostro para vocês. Ele tá lá no livro. Aí, um estudo de caso em relação ao gerente de projetos. Então, a gente vai ler esse estudo de caso aqui, depois a gente pode fazer uma discussão sobre isso aqui, tá? Então, ó, a Southern Meat Works. A divisão de carnes... Conhece no inglês. A divisão de carnes de um importante conglomerado do setor alimentício decidiu projetar, construir e operar a última palavra em matéria de abatedouros nos municípios sulistas. Tá? Então, o gerente geral do setor de carnes era um executivo esclarecido, cuja experiência era respaldada por um bacharelado em agricultura e um mestrado em administração. Em sua concepção, a Southern Meat Works devia tornar-se um projeto modelo e exemplo para a empresa. Qualidade e higiene deveriam seguir os mais altos padrões nacionais e internacionais. E uma característica essencial de sua capacidade de exportação era a inclusão de instalações separadas para processar carne e satisfazer as exigências do mercado islâmico e judeu. O gerente geral... Deixa eu tirar vocês aqui, peraí, vou subir. O gerente geral determinou que a fábrica fosse administrada por um executivo altamente conceituado, de classe internacional, e desejava-se, como diretor executivo dessa importante filial, o gerente assumisse um papel no projeto, construção e credenciamento da fábrica. Com a ajuda do gerente de pessoal do grupo, desenvolveu-se uma especificação para recrutamento. Estipularam-se salários e condições de trabalho e os procedimentos de recrutamento foram iniciados em uma base mundial. Isso resultou na elaboração de uma pequena lista dos 6 melhores candidatos entrevistados por uma equipe de altos executivos na matriz. Todos os candidatos pareciam bem qualificados e a equipe esperava encontrar alguma dificuldade em selecioná-los.
Entretanto, os resultados das entrevistas foram decepcionantes. Então, eles não gostaram de ninguém. Esperavam que todo mundo fosse bom, mas na verdade não gostou de ninguém. A equipe foi unânime em sua avaliação de alta qualidade de todos os candidatos, mas não conseguiu concordar em relação à escolha satisfatória para preencher as necessidades do cargo, e as tentativas adicionais de recrutamento mostraram-se igualmente improdutivas. À medida que a questão ia se tornando urgente, foi solicitado o parecer de um consultor de renome que havia concluído outras tarefas para a matriz, na esperança que ele pudesse ajudar na escolha da pessoa para o cargo. Antes de entrevistar novamente os candidatos selecionados, o consultor examinou as especificações do recrutamento e, em seguida, deu-se o parecer com a certa dose de diplomacia. Vou aumentar essa parte aqui. Ele expressava a opinião de que a especificação de recrutamento continha características pessoais basicamente conflitantes. Na prática, essa especificação não poderia ser cumprida. O problema simplesmente constituía em serem necessários 2 gerentes com perfis diferentes, podendo cada um deles ser recrutado dentre os candidatos selecionados. Então, aí, por exemplo, lá no projeto a gente tem as fases, né? Então, olha só. O melhor gerente para a fase de construção e equipamento da instalação era o candidato sul-africano com qualificações em engenharia, construção e experiência em refrigeração aplicadas à indústria de carne, conjugadas com uma personalidade forte e atitude um pouco autocrática. A razão de seu fracasso em atender os critérios iniciais da seleção foi a preocupação da equipe de executivos quanto ao seu estilo gerencial, que parecia conflitar com o da empresa, e com as expectativas da força de trabalho. Então, ou seja, na determinada fase do projeto, esse candidato sul-africano é o que mostrava ser melhor. Só que a equipe ficou com medo de contratar ele por ele ter essa personalidade aí, tá? Que talvez a personalidade dele ia conflitar com um pouco com a expectativa da empresa. Com base em seu currículo, em marketing de carnes, administração comercial, liderança e relações industriais, um candidato com experiência em abatedouros, mas com experiência limitada em projetos de engenharia, foi selecionado para iniciar a produção e operação dos concorrentes. Então, ou seja, a solução que foi apresentada é, igual eu falei com vocês, ninguém é perfeito, né? Então, tinha um candidato que se encaixava, um dos gerentes de projetos, que se encaixava melhor naquela fase. O outro, que já não tinha a experiência em engenharia, mas tinha experiência de administração comercial de abatedouros, ele já era ideal para outra fase do projeto, né? Que é a fase de produção e operação, tá? Então, isso aí mostra que, né, não existe um gerente perfeito, sim, mas alguns que podem, né, em determinadas áreas, se dar melhor. Então, vamos ver o que o livro falou aqui. Nota do RT. Para alguns projetos industriais, principalmente quando se trata de uma extensão de planta, pode ser mais conveniente o gerente de projeto ser o futuro gerente da planta. As decisões de projeto podem envolver, nesse caso, fortes compromissos operacionais de manutenção. Um investimento menor, às vezes, implica maior custo de manutenção. A razão pela qual a melhor solução seria adotada por quem responsabilidade pelo resultado nas duas situações. Outro ponto fundamental é que é mais fácil transformar-se um gerente de fábrica em um bom administrador de projetos do que o contrário. Então, o que foi acontecido aqui? Esse caso, ele ilustra a incompatibilidade que ocasionalmente se observa entre as características dos gerentes capazes para as necessidades de uma situação de projeto e a de gerente ideal para a operação de longo prazo. É claro que as características da pessoa selecionada neste caso, para a fase de projeto de construção, poderiam não atender às necessidades de outros projetos, mas fica de fato que o sucesso em um aspecto da administração não é nenhum critério de certeza para o seu sucesso em outro. Então, o que foi? O que ele está dizendo? Não foi possível escolher um gerente de longo prazo.
mas sim foi possível escolher um gerente que para uma determinada fase do projeto, né? Aquele gerente ideal que eles esperavam não tinha, mas você tinha essa oportunidade de colocar esse gerente naquela fase que ele entendia mais, especialmente quando se tratava de uma expansão de uma planta, né? Pegar um cara que entende mais de engenharia para a parte de expansão da planta, apesar dele não ter a parte da administração. E a parte, né, do processo de produção, uma pessoa mais da parte da administração, sem ser da parte de engenharia, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Em muitos dos casos, né, usar o bom senso, para a gente poder estar lidando com esses tipos de situação, tá? Vocês querem comentar alguma coisa aqui do estudo de caso? Esse estudo de caso está lá no livro, tá? Alguém quer comentar uma coisa? Rodolfo, Tati, Bruno? Prossiga. Prossiga. Posso dar um estudo de Rodolfo, caso? porta bonita. Samuel tá gamado nessa porta do Rodolfo. Né, ô Samuel? Então vamos prosseguir. É igual na casa dele, ele tá falando da mim. É a mesma coisa da casa dele, ele fala da mim. Meninos, olha só. Dá uma olhada na questão 2. Dá uma lida nela aí, fazendo favor. Quê? Dá uma lida na questão 2. Essa questão que está sendo projetada. Qual que vocês marcariam aí? Fala, Rodolfo. Qual você ia marcar? Tati, pode falar também. Letra C? Ou não? Eu ia dizer também. Olha, Eu não sei, né? isso aí. Então, seria a letra C mesmo. Vamos ver aqui por quê. A primeira. Gente, depois que vocês terminarem essas matérias, se vocês vão fazer prova de administração, vocês vão acertar todas as questões. Né? Vamos lá. Fazer concurso de administração. Gerência de projeto é a capacidade de, letra A, administrar uma série de metas cronológicas que resultam em uma tarefa desejada. Essa está errada porque ele não vai administrar uma série de metas, né? Ele vai ter a meta, ele vai ter o que cumprir para atingir a meta, né? Então, por isso que está errado. B, planejar uma série de tarefas que descrevem metas desejadas. Então, aí o que está errado, a palavra planejar. Então, ele não vai planejar, ele tem que fazer, né? Então, ele tem que fazer, botar em operação essas tarefas, né, para atingir a meta. Letra C. Administrar uma série de tarefas cronológicas que resultam em uma meta desejada. Aí sim, aí essa seria a resposta, letra C. Então, essas tarefas cronológicas, ela tem um ciclo de vida. Vocês vão ver que nas próximas aulas que a gente tem um ciclo de vida do projeto. Então, a gente tem a fase de iniciação, a fase de execução, a fase de monitoramento, né? Então, uma série de tarefas cronológicas para atingir a meta. A meta é fazer o projeto se cumprir. Então, essa seria a letra C, tá? Letra D. Orientar recursos humanos especializados para alcançar uma série de tarefas cronológicas que decorrem de metas desejadas.
Então, aqui, orientar os recursos humanos, eu acho que essa parte ficou assim, é lógico que o gerente de projetos, ele faz muito mais do que orientar, né? Ele administra, então, essa parte estaria errada. Letra E. Desencadear uma série de tarefas cronológicas que possibilitam definir metas específicas. Então, para mim, o que está errado aí nessa frase é a palavra desencadear. Então, ele vai desencadear, vai começar, vai surgindo tarefa. Não é assim, né? Vai desencadeando tarefa, né? As tarefas estão lá e elas têm que ser cumpridas, administradas. Agora, imagina, cada hora eles, né, desencadear uma palavra. Eu acho que essa palavra ficou meio fora. Então, por isso que essa aí estaria errada. Então, a gente marcaria a letra C, tá? Agora, olha só. 2 pontos extra para mim. Parabéns para você. A outra questão. Durante a fase de planejamento, a empresa requisitou outro gerente de projetos para tomar a frente. Uma vez que o projeto em questão era muito complexo, envolvendo uma série de fornecedores, e o gerente atual não possuía as características necessárias para o andamento esperado pelo patrocinador. Desta forma, qual a característica que o novo gerente deveria possuir? Essa aí. O A? Proativo? Acho que é A também. Aí a nossa resposta seria a letra B, proativo. Por quê? Ele precisa tomar frente, tá vendo? A pessoa proativa é aquela Eu acho pessoa que é a que B, faz né? as... B, eu falei C, né? É letra B, proativo. A pessoa proativa é aquela que faz as coisas sem você precisar ficar mandando, né? Então, por isso que aqui tá tomar frente. Então, o projeto é muito complexo. Então, aquele gerente, ele ia precisar tomar certas decisões, né? Proativas, não ficar esperando as coisas, né? Então, a resposta seria a letra B, tá? Ô, Sabrina, mas se está falando que o projeto é muito complexo, ele tem que ter uma parte. Mas olha só. Não adianta ele ser proativo se ele não é técnico. Quem tá falando? Deixa eu ver. Quem tá falando? Não, é só pra me falar o nome da pessoa. É você. Alô? Quem? É a Ana Sabrina. Ana Paula. Sabrina? Tá, tudo bem. Aí, olha só. Essa parte, ó, durante a fase de planejamento, vamos ler novamente. Durante a fase de planejamento, a empresa requisitou outro gerente de projetos para tomar frente. Uma vez, porque o que acontece? Tá, ele pode ser até técnico, mas como é que ele vai pôr em conta essa habilidade se ele não tiver proatividade? Então, foi por isso, ele pode ter o conhecimento técnico dele, mas ele precisa, antes de ter o conhecimento técnico, ter a proatividade para pôr ele em frente. Bom, isso é uma forma que eu consigo ver, né? Então, antes dele ter toda a técnica de resolver, ele tem que ser o proativo para tomar frente. Isso que o outro gerente ele não estava conseguindo fazer. Então, vamos supor, o outro gerente ele podia ter até o conhecimento técnico, mas ele não conseguia colocar isso em execução. Então, por isso que a resposta ideal seria essa daí, letra B, proativo. Não sei se você concordou comigo, mas essas coisas são passíveis de discussão mesmo. Mas, assim, ao meu ver, seria por essa questão. O outro também podia ter o conhecimento técnico, mas ele não estava conseguindo fazer valer nesse momento, tá? Mais Aí, 2 pontos extra. teoricamente tinha que ser técnico e proativo. Também concordo que também que teria eu penso que ter. assim, não adianta você ter só a proatividade. Mas se você for pensar... 2 pontos extra. Coloca aí, Rodolfo. Aqui, olha, a questão também está aqui, ó. Desta forma, qual a característica? Tá, tudo bem. Pode ser que até técnico seja também. Mas olhando aqui pela urgência da situação, ele teria que ser o proativo primeiro. Porque o outro podia até ser técnico, mas ele não era proativo. Porque essa parte do princípio que todo gerente tem aquele conhecimento técnico, né? Ele tem que ter conhecimento. Então, você já parte da iniciativa que ele já tem o conhecimento. Só que está faltando habilidade.
entendeu? Eu veria por esse lado, entendeu? Calmo, Entendi. né? Mas é lógico que isso tudo é passível de discussão, né? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que discutir mesmo. Agora, olha só. Vantagens da aplicação formal do gerenciamento de projetos. Marca a alternativa incorreta. Qual que vocês acham? Essa aí é fácil. Qual que seria a vantagem da aplicação formal do gerenciamento de projetos? Eu deixo você na Paula. Vamos ver se vai ser. B. Letra B. Essa é muito tranquila, né? Então, aumento da satisfação, redução da satisfação dos clientes. É lógico que todo gerenciamento busca o aumento da satisfação dos clientes. A melhor integração entre as áreas, informação para a tomada de decisões e aumenta a qualidade dos resultados. Bom, olha, gente, terminou aqui a nossa aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida, gente? Alô? Nossa aula aqui terminou. Aí eu teria que começar a outra parte, das influências organizacionais. Não. Das influências, eu acho que agora, acho que por hoje tá bom a gente ter conseguido terminar essa parte Isso, de tá ótimo. gerência, tá? Então, gente, essa parte aí, dessa matéria é bom mesmo a gente fazer essas discussões, olhar essas coisas, que é uma matéria mais discutida mesmo. Por hoje, bom, professor. É, só isso. Eu só tô comentando aqui. É bom mesmo a gente fazer essas discussões e tal. Então, a gente se vê, então, na próxima aula, que vai ser semana que vem, né? Ok? Ok? Semana que vem. Beleza. Mas você não esquece de anotar lá 2 pontinhos pra mim, não. Pode deixar, tá? Tô falando. Então tá, gente. Tchauzinho, então. Aí eu coloco a aula lá pra vocês, tá? Tchauzinho. Tchau. Alô! Até mais. Até mais, tchau.